Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa, estou sempre aqui nesse canal. Já te convido a se inscrever, fazer parte aí da nossa turma e ficar sempre aí por dentro de todos os conteúdos que a gente posta por aqui. Hoje eu vou ensinar para vocês uma peça como sugestão para o Dia das Crianças e é essa bolsinha aqui de coração. Olha que coisinha mais linda essa bolsinha aqui, com esse coração de pelúcia aqui na frente, tem essa alcinha de mão, mas vocês acham que é só isso? Essa bolsinha aqui é 2 em 1, 3 em 1, quantas vezes vocês quiserem, por quê? É só tirar, olha só, tirou essa parte aqui da frente, a gente troca e pode colocar outros adereços, a gente pode colocar brochinho, pode colocar inicial do nome da criança, pode colocar florzinha, o que vocês quiserem. E a criança interage, a criança brinca, ela escolhe qual vai ser o modelo da bolsinha que ela vai querer sair. Você pode fazer broches combinando com a roupinha da menininha. Vai ficar lindo, não vai? Olha só que ideia legal. Eu já tinha mostrado essa bolsinha aqui lá no Instagram, perguntei a opinião da galera, eles amaram. Então vou deixar aqui minhas 2 páginas para vocês seguirem também no Instagram, porque lá eu coloco tudo primeiro. Então aproveita, já me segue por lá também e fica por dentro de mais conteúdos ainda do dia a dia do ateliê e muito mais. Essa bolsa aqui eu fiz no sintético verniz 0.8, tem no site, vou deixar aqui o site para vocês. Esses materiais aqui todos tem no site, zíper, cursor, tem também mosquetão, tem meia argola e eu fiz também os kits com o coração de pelúcia. Então lá no site você vai achar o coração já prontinho, recortadinho, só para vocês costurarem. Vem 2 partes, né, frente e verso, somente para vocês costurarem de acordo com o que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. Ficou curiosa? Quer saber como que faz essa linda bolsinha? Então aguarda aí, ó, vai começar agora a nossa aula. Vou começar então cortando o meu sintético. Eu usei uma latinha dessa de biscoito, mas eu tô usando uma medida um pouco menor do que a bolsa cantil para adulto. Então, essa daqui, ela vai ter 15 centímetros e meio de diâmetro. O que que é o diâmetro? A gente dobra assim aqui no meio e é a medida aqui, ó, dessa metade dela. Então, ela tem 15 centímetros e meio de diâmetro, foi essa medida que eu usei. Virei e posicionei aqui 3 pedacinhos de velcro. Esse velcro aqui eu compro por metro e eu cortei redondinho. Eu fiz três bolinhas e eu colei aleatoriamente. Você, né, pode colocar quantos você quiser, na posição que você quiser. Então, eu coloquei um pouquinho de cola de artesanato e colei. Mas eu vou passar uma costura aqui em volta de cada um deles para ficar bem presinho isso daqui. Estou usando sintético verniz. Vou costurar, então, cada um desses círculos. Passo a costura aqui na beiradinha. Se você quiser cortar quadradinho também pode, mas eu prefiro cortar em círculo. E vou passando a costura aqui na beiradinha deles, dos 3, pra ficar bem firminho. Não tem segredo aqui, é só costurar. Chegou no comecinho, faz o retrocesso e pronto. Faço isso nos 3 pedacinhos de velcro. Com aqui o meu velcro já costurado, vou pegar um pedaço de EVA, passei cola em spray, vou colar aqui atrás. Vou colar ele aqui, bem esticadinho, para não fazer bolha. Tô usando essa cola aqui em spray. Vou pegar o meu forro, tô usando aqui um tricoline. E eu vou colocar aqui atrás, se quiser colar também pode colar. E eu vou passar uma costura aqui na volta, para prender o forro no principal. Como vocês podem ver, o forro eu sempre corto maior, principalmente quando é redondinho assim, fica muito mais fácil do que você cortar o forro já do tamanho certo. E aqui é passar a costura bem na beiradinha, estica bem esse forro. Como eu falei, se quiser pode passar também um pouco de cola. Mas se você cortou ele maior, nem tem necessidade, é só você vir esticando. Aí depois é só você cortar esse forro aqui, cortar o excesso dele. Então, passa a costura aqui na volta e tira o excesso desse forro. Cortei, então, o excesso do forro, já tá aplicadinho aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu dobrei, dei um pique em cima e um pique embaixo para achar os meios.
Vou pegar um pedacinho aqui do próprio sintético, vou colocar bem aqui no meio pra gente poder aplicar o vivo agora nesse espelho. Ó, costuro até a metade, chegou aqui, pego o meu vivo. Quando é peça redondinha, eu gosto de deixar o começo do vivo um pouquinho na diagonal. Ó, cortei ele um pouquinho na diagonal, não corto ele reto. E vou encaixar ele aqui, bem aqui no centro dessa parte achatada. E começo a costurar, segurando ele aqui pra fazer o contorno aqui do espelho. É só segurar, alinha ele direitinho com o corte do espelho e vem costurando. O ponto da minha máquina tá no 4,5. Não faça um ponto muito apertado, principalmente quando a gente estiver costurando plástico, porque senão você vai picotar esse plástico e provavelmente ele vai rasgar. Então, o ponto tem que ser grande quando a gente costura sintético ou plástico. Na verdade, o sintético tem a base de PVC, então ele também é um plástico. Aqui é só seguir a linha. Quando chegar aqui no final, ó, cheguei aqui, eu vou cortar. Encosto aqui no início do vivo, corto. E aí, ao invés de eu já abaixar aqui e passar a costura de uma vez, como é uma peça redondinha, eu gosto de costurar primeiro o vivo, pra ele ficar certinho, porque senão ele acaba ficando pontudo. Então, eu seguro aqui, passo a costura, pronto, prendi ele aqui. Agora sim, eu abaixo esse acabamento e passo aqui. Sempre em peças redondinhas eu faço isso, porque às vezes a gente abaixa, vai costurar de uma vez, fica um bico aqui. Então, eu prefiro passar a costura no vivo e depois passar aqui no acabamento. O espelho da frente, ele tá pronto. O de trás é só fazer a mesma coisa, só que não tem que colocar o velcro. É só você colocar já direto o forro, coloca o EVA, o forro e já aplica o vivo. Então, a gente tem aqui os dois espelhos prontos. Agora, para o canal de zíper e fole, já estou aqui com as minhas partes cortadas. Vou deixar separada a parte do fole. Peguei aqui o sintético, ele tá virado aqui pra cima. Vou pegar o zíper, vou virar ele pra baixo. Vou alinhar ele aqui e vou passar uma costura prendendo o meu zíper no principal. Então, eu começo aqui a costurar, faço o retrocesso e aí eu dou uma leve esticada nesse zíper, bem levinha mesmo. Ele tem, tá vendo, umas certas ondulações, então por isso que, ó, eu dou uma esticadinha, mas é somente isso. Não estique demais, senão ele vai ficar todo repuxado, todo torto, não fica legal. É só pra gente tirar um pouquinho dessas ondinhas. Cheguei aqui, faço o retrocesso. Aí, o que que eu vou fazer? O meu forro, viro ele pra cima, o forro, sempre cortado maior. Vou pegar aqui o meu canal que já está com o zíper, vou virar aqui pra baixo. E agora eu passo a costura aqui, juntando esse forro no meu principal. Não passo uma costura em cima da outra, eu deixo pelo menos 1 milímetro de distância entre uma e outra. Passei aqui. Agora eu vou virar e rebater. Então, eu puxo o forro principal pro mesmo lado e passo uma costura aqui rebatendo. Agora, eu passo aqui essa costura, deixando esse forro bem esticadinho, pra gente rebater aqui. Puxo bem o forro e passo a costura no ponto grande. Estou no 4,5 mesmo, pode colocar 4,5 ou 5. E vamos lá. Gente, vocês vão ouvir os passarinhos, porque eu gravo muito cedo e aqui os passarinhos, eles logo cedinho também já estão cantarolando. Então, eles vão fazer parte aí do nosso áudio aí da aula. O canal de zíper, então, já tá costurado e rebatido. O que que eu vou fazer? Antes da gente fechar isso daqui, nós vamos fazer a alça de mão. Então, peguei aqui um pedaço do meu sintético, fiz um risco no meio e eu vou passar cola de contato líquida. Pra quem não sabe, olha só, cola de contato é aquela cola de sapateiro que não tem um cheiro muito agradável,
mas ela é muito útil pra gente. Eu compro em latinha e coloco nesses frascos de adoçante, porque assim a cola não seca, eu deixo ela bem fechadinha, bem vedada, e aí essa cola não seca. Eu só aumento um pouquinho o furinho, eu pego um prego quente, coloco aqui dentro pra aumentar um pouco o furinho e passo direto. Tem gente que coloca um pedaço de tricoline aqui também, ou um TNT. Eu já vou passando direto mesmo, que eu já tô acostumada, então eu já passo aqui, vou passar essa cola todinho aqui, deixar secar um pouquinho, e aí a gente cola essa alça aqui, pra gente poder costurar. Não passe muita cola, porque além de ficar com cheiro ruim, depois fica tudo na agulha. A hora que a gente for costurar, fica tudo melada a agulha, então não exagere na cola. Não pode passar nem muito pouco e nem cola demais. Então, passei aqui, esparrama bem, deixa secar um pouquinho e a gente cola. Já secou, então eu vou dobrar ela aqui, não em cima da minha marcação, eu deixo 1 milímetro de distância, eu sempre falo isso pra vocês, porque fica melhor, já que nós vamos dobrar essa alça mais uma vez, então fica melhor a gente dar essa distância. Agora cola. Tá vendo só? Eu não encosto uma ponta na outra. Ó, eu deixo um pequeno vão pra gente poder dobrar mais uma vez essa alça aqui e ela ficar bem bonitinha. Ó, colei. Se quiser passar, dar umas marteladinhas pra vincar bem, pode martelar, ou passar o próprio rolo da cola pra ficar bem vincado. E aí, a gente dobra mais uma vez. E passa uma costura de cada lado. Passo, então, uma costura de cada lado. É uma alça bem fininha. Essa aqui é a alça de mão, porque como eu falei, é uma peça infantil, então a gente tem que respeitar as proporções de uma criança. Viro aqui e volto costurando. Alcinha costurada. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o canal de zíper, vou tirar fora o forro, vou juntar ponta com ponta e vou dar um piquezinho pra achar o meio desse canal aqui pra gente posicionar a alça. Ó, dei um piquezinho, achei aqui o meio. Eu vou pegar minha régua e vou marcar 7 centímetros de cada lado pra gente poder posicionar essa alça aqui e vou colocar uma fita crepe. Fiz aqui as minhas marcações, então eu coloquei do meio pra cá 7 centímetros e coloquei a fita crepe. Então, ó, dessa pontinha da fita crepe até o meio, 7 centímetros. E fiz a mesma coisa do outro lado. Aí, eu virei nessa posição. Aqui, a minha lateral, ela tá com 7 centímetros, então, eu marquei aqui, ó, 3,5. Aqui, eu marquei também os 3,5, que é a metade dessa distância aqui, dessa lateral. Porque a gente vai posicionar essa alça aqui no meio. Olha só, ela vai ficar o meio da alça bem no meio aqui nessa marcação. E é aqui que a gente vai colocar essa alça. Então, eu vou posicionar ela aqui bem nessa direção aqui do meio. Vou deixar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros aqui. E vou passar a costura sem costurar o forro. É somente a alça com o sintético. Passo aqui a costura. Pronto. Aí, eu vou virar aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar já essa alça aqui pra colocar uma meia argola pra gente poder depois prender a alça de ombro. Então, aqui já vai ficar o suporte da alça de ombro. Então, tô passando aqui uma meia argola, passo ela aqui, deixo ela aqui no cantinho e eu vou passar agora uma costura aqui pra dar acabamento nesse cantinho aqui. Então, olha só, vou passar a costura aqui, volto, vou de novo e volto. Pronto, tá aqui costurado, assim dá acabamento aqui desse lado também, não fica aparecendo nada. E aqui a meia argola já tá colocada, tá vendo só? Ficou bem certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou já passar a outra meia argola
E aí, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou posicionar ela bem aqui no centro, vou virar deste lado aqui e vou passar, ó, puxo assim pra cá e passo a costura aqui pra prender. Costurei aqui, tá presinho, aí eu vou passar a meia argola agora pro lado de cá e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou passar uma costura aqui pra fechar. Alça já posicionada e costurada, vou tirar aqui a fita crepe. E ficou direitinho, ó, certinha, centralizada a alça. Pode parecer que é um pouquinho grande, mas essa bolsinha, ela é redondinha, então ela vai fazer isso daqui. Então, essa alça, ela vai ficar com um vão um pouquinho menor. Então, a gente, com ela esticada, parece que é grande, mas quando a gente faz essa curvatura aqui, a gente vê que não é grande essa alça, não. E aí, as meias argolas aqui, pra gente depois colocar a alça de ombro. A alça de ombro, você vai fazer do mesmo jeito que você fez essa daqui. Então, vai cortar, só que você vai cortar ela com 1,20 m, 1,10 m, mais ou menos, porque é alça infantil. Então, eu acredito que 1,10 m já é suficiente. Corta, faz aquele risco no meio, passa a cola de contato, dobra, dobra e passa uma costura de cada lado. Do mesmo jeito, a única coisa que muda é o comprimento, que essa daqui é pequenininha e a alça de ombro vai ser maior, mas a maneira de fazer é a mesma. E não se esqueçam que o forro não é costurado junto com a alça, ó, meu forro tá soltinho aqui. Agora, eu vou fechar isso daqui. Se você quiser colocar um EVA para dar um pouco de estrutura, pode pôr. E aí, você passa uma costura aqui nessa beiradinha e depois corta para deixar tudo alinhadinho. Então, já refilei tudo aqui, né? Passei a costurinha, refilei e já passei o meu cursor também. Agora, vou pegar o pedaço que é do fole, vou colocar aqui direito com direito, ó, coloco aqui direito com direito e passo a costura aqui. Pronto, passei. Vou pegar aqui o forro, olha só, ele tá virado pra cima. Eu vou só colocar aqui em cima. Coloco aqui em cima e passo a costura aqui também. Pronto. Vou tirar um pouquinho só do excesso aqui desse zíper, mas não tiro muito, porque não tem necessidade. Quanto mais a gente puder deixar esse zíper aqui, é melhor. Porque daí, na hora de desvirar a peça, menos risco a gente corre desse zíper abrir. Virei aqui e vou passar a costura rebatendo. Vou rebater, então, aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar o espelho e nós vamos clipar aqui no nosso espelho esse canal de zíper e fole. Como que eu vou clipar? Vou pegar aqui o espelho, o canal de zíper, vou virar aqui frente com frente, olha só. Não importa a posição que você vai colocar agora nesse momento, porque é só pra gente medir mesmo a circunferência, pra gente acertar essas medidas. E vou colocando aqui na volta toda os clips, pra gente poder ver o que a gente vai tirar aqui de excesso disso daqui. Clipei e olha só, o meu zíper, ele acaba aqui. Eu até fiz um risquinho, porque como ele tá maior, então eu fiz um risquinho pra mostrar aonde que termina o meu zíper. E aí, o meu fole passou por cima. Então, dessa marcação aqui que tem, que é do final do meu zíper, eu vou deixar um espacinho que é pra gente fazer a margem de costura. Olha só aqui, ó. Vou riscar. E é aqui que eu vou cortar esse excesso. Lembrando que eu não posso tirar o excesso pelo zíper, eu tenho que tirar do fole, porque esse canal de zíper aqui, ele já tem alça, então eu não posso mexer mais nele. Eu só posso mexer no fole. Cortei o excesso do fole, cortei também do forro. O forro eu gosto de deixar um pouquinho maior. Aí, eu vou separar aqui o forro, vou virar, pegar a outra ponta aqui do zíper. Eu gosto de costurar por esse lado aqui, mas não tem problema, pode costurar de qualquer um dos lados, com o zíper pra cima, não tem problema nenhum. E eu vou
passar a costura agora aqui, ó. Direito com direito. Pronto. Tira um pouquinho do excesso do zíper. Tirei. Agora, eu vou pegar o forro e eu vou passar ele por baixo. Olha só. De modo que fique forro com forro. Venho aqui, alinho ele direitinho e passo a costura aqui também. Pronto. Agora, eu vou desvirar pra gente poder rebater. Viro aqui, do mesmo jeito que eu rebati esse lado, eu vou virar e vou rebater esse lado aqui. Rebatido. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui do lado avesso e vou passar uma costura aqui em cima para prender o forro no principal. Somente na parte de cima. Então, eu venho aqui e passo costura aqui na beiradinha. Antes de fechar a parte de baixo, eu vou colocar um EVA. Eu vou colar aqui um EVA, porque o fundo de bolsa é sempre bom a gente estruturar. Por mais que seja uma bolsinha de criança, que não vai ter grandes pesos, é bom a gente colocar, assim, um EVA. Sempre cortadinho menor, para deixar as bordinhas livres. Então, eu vou passar cola aqui, vou colar esse EVA e eu vou fechar esse outro lado aqui. EVA colocado aqui no fundo, fechei. Vou cortar agora aqui o excesso, tanto de cima quanto embaixo. E aí, a gente vai achar os meios e nós já vamos lá clipar na bolsinha, no espelho. Ó, cortei aqui o excesso. Vou pôr aqui costura com costura. Dou um piquezinho aqui em cima e um piquezinho embaixo, ó. Pique em cima, costura com costura, pique embaixo e faço a mesma coisa do outro lado, lembrando que na parte do zíper a gente não dá pique, a gente pode simplesmente marcar com uma caneta. E coloco agora aqui, ó, piquezinho. Agora, vocês podem me perguntar como que o meu canal de zíper, ele está maior do que o fole, por ser uma bolsa, né? E a gente aprende que, geralmente, a bolsa, né? O canal de zíper tem que ser menor do que o fole para que essa bolsa, quando a gente colocar a alça, não vire. Neste caso aqui, não tem problema nenhum, porque a alça de ombro, ela vai estar presa aqui, na meia argola. Então, ela vai estar presa aqui. Então, eu posso fazer o canal de zíper do tamanho que eu quiser, porque a força, o equilíbrio vai estar aqui em cima, não vai estar aqui. Se você fosse trabalhar com tirantes aqui no final do zíper, aí sim, aí você tem que fazer um canal de zíper menor do que o fole, porque se você colocar um tirante aqui, o que que vai acontecer? Essa bolsa, ela vai virar, ela vai ficar assim, ela não vai ficar na posição correta. Mas, como nesse caso, o nosso tirante, no caso, né, o nosso suporte de alça está aqui em cima, não está preso no terminal aqui do meu canal de zíper, eu posso colocar, então, o tamanho que eu quiser desse canal de zíper. Bom, então, agora a gente vai continuar. Vou pegar o meu espelho, agora sim, a gente tem que colocar meio com meio certinho. Lembrando que essa parte aqui do acabamento do vivo é a parte que fica com o fole. E essa tampa aqui que tem os velcros é a parte da frente da bolsa, então ela vai ficar em contato com o zíper. Não se esqueçam disso para depois não colocar errado o espelho. Então, eu vou começar a clipar aqui, meio com meio, vou clipar essa volta aqui todinha. Clipei, ficou certinho, olhei aqui dentro para ver se tá bonitinha, a alça no lugar certinho, se não tem nada torto. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer do jeito que eu tô acostumada. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó, nesse início do zíper e uma costurinha aqui do outro lado, pra essa bolsa não sair do lugar. E aí, eu começo a passar na volta toda, mas primeiro eu vou prender esses 2 pontos aqui na costura. Passei aqui, então, as minhas costurinhas de segurança, nessas 2 extremidades aqui, e passei também aqui no meio, que eu gosto. Agora, venho aqui na parte de baixo, vou encaixar aqui na minha máquina. Vou usar um alicate para me auxiliar e começo a costurar aqui na volta toda da nossa bolsinha. Então, vou
Acertando aqui com o alicate, deixo bem alinhadinho. A bolsa redondinha, ela é super tranquilinha pra gente colocar aqui costurar o canal de zíper, porque ela encaixa muito bem. Ó, aqui é a parte onde já tava com a costurinha. Tá vendo como fica bem mais fácil quando a gente faz assim? O zíper, ele dá uma repuxada, mas a gente puxa ele de volta aqui pro lugar. E agora é só a gente costurar essa volta toda aqui desse jeitinho, com calma, segurando o zíper no seu lugarzinho. E a gente faz aqui a costura da volta toda. Vai tirando, aperta um pouquinho o vivo, se ele tiver muito alto. Puxa aqui o zíper e vem costurando. Costurei, já tá tudo presinho aqui, o nosso canal aqui no espelho. Então, agora eu vou pegar aqui o meu viés de boneon. Tô usando aqui um viés cor-de-rosa, um viés de 25 milímetros. Troquei aqui a cor da linha, que eu tava usando uma linha branca. Agora, eu coloquei a linha cor-de-rosa, tanto em cima quanto embaixo. Vou encaixar aqui o meu viés. Coloco aqui dobradinho. Dou uns pontinhos. Pronto, ele já está seguro. Agora eu vou puxar aqui. E vou costurando ele aqui na volta toda da minha peça. Olha só. É só encaixar ele aqui, ó. Encaixou, ficou metade pra cima, metade pra baixo. Estica e passa a costura. Chegando aqui no final, eu vou cortar um pouquinho maior do que o meu começo. Vou pegar aqui o isqueiro, vou queimar a beiradinha aqui. Eu vou dobrar e encaixar embaixo aqui da pontinha onde a gente começou. Então, eu continuo costurando aqui. Ó, dobro aqui. Encaixei. E passo a costura, ó. Bem certinho aqui. Essa pontinha, ela geralmente fica pra fora, eu não gosto. Faço o possível pra ela não ficar pra fora, mas às vezes ela fica. Passei aqui, retrocesso e tá prontinho aqui. Só cortar os fiozinhos e queimar. Corta aqui, corta. A gente queima os fiozinhos e tá pronto. Agora eu vou pegar o espelho de trás e vou colocar ele aqui da mesma forma. Coloco aqui o acabamento do vivo em contato com o fole, com a parte aqui do fole. Viro aqui pra dentro, clipo tudinho, costuro e passo o viés. Tá pronta aqui essa parte aqui da nossa bolsa. Já passei o viés, tudo. Agora a gente vai desvirar. Bem tranquilo pra desvirar. Um canal de zíper deste tamanho, fica mais fácil. É uma bolsinha pequenininha, mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, tá? Pra desvirar pro zíper. Pronto. Desvirei. Já sabe, né? Deixa ela cheia por 24 horas pra, né, perder os amassados. Acerta aqui o vivo. Dá o formato novamente nela, bem redondinho. Acerta, né, o viés que tá aqui dentro com as costuras, deixa ele todinho pra baixo. Aqui a mesma coisa, vira e acerta. E agora, nós vamos fazer o coração que vai aqui na frente, a aplicação que vai aqui na frente. Eu vou dar uma sugestão pra vocês, que é o do coração, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Estrelinha, meia-lua, flor, o que vocês quiserem. Então, a gente acerta aqui, deixa ela cheinha e vamos partir agora para fazer o coraçãozinho. Bom, então, cortei aqui 2 corações de pelúcia. Você pode fazer também no sintético, então, cortei aqui 2 corações. Como que eu calculei a medida desse coração? Eu peguei o molde que eu tinha aqui da minha bolsinha, né? A parte redondinha. E eu coloquei, né, um papel em cima e fiz um coração de forma com que ficasse um pouco maior
do que a minha bolsinha. Então, esse coração aqui, ó, ele tem um pouco mais do que 15 centímetros e meio, que é a medida da minha bolsinha. Porque o legal é que ela fique, que esse coração fique por fora, maior do que a bolsinha, é essa a sugestão. Então, o que que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou pegar as outras 3 partes aqui do meu velcro e eu vou posicionar certinho neste coração. Então, eu vou colocar aqui e vou colocar o coração aqui no avesso e vou fazer a marcação aqui da onde estão as bolinhas aqui do velcro. E vou marcar aqui com a caneta, que é para eu poder costurar aqui e esse velcro que vai ficar aqui no coração, ele ficar certinho na minha bolsa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Fazer a marcação aqui do meu velcro. Pronto. Fiz, então, a marcação aqui no avesso da onde vai ficar o meu velcro. Então, eu posiciono aqui bem certinho, pra depois não ficar errado, não ficar pra fora. Coloco aqui, vou pegar o meu velcro, vou colocar uma pontinha de cola, essa cola aqui de artesanato, vou colocar uma pontinha aqui no meio e eu vou colocar bem aonde tá a minha marcação aqui. Vou colocar os 3 e vou passar a costura também. Costurei, então, as 3 bolinhas de velcro. Você pode costurar, testar lá na bolsa pra ver se tá no lugar certinho, senão você descostura e coloca de novo. Colei aqui atrás um EVA, tanto de um lado quanto do outro, então coloquei aqui o EVA. E agora a gente vai costurar esse coração. Coloco aqui direito com direito e vou passar a costura aqui na beiradinha e vou deixar um vãozinho aberto pra gente poder desvirar. Aqui eu estou costurando no ponto 3,5, tá? Um pontinho menor. Coloco todas essas pelúcias aqui pra dentro. Puxo todas elas pra dentro e passo a costura aqui na beirada, mas me certificando que eu tô pegando a parte de baixo também. Não passe muito na beiradinha, mas aqui tem que ficar o contorno bem certinho. Então, coloca todas essas pelúcias pra dentro e aqui é passar a costura contornando. Costurei, então, a volta toda do meu coração, deixei uma abertura aqui, e agora a gente vai puxar aqui e desvirar com esse EVA, com todo mundo junto aqui. Desvirei, aí aqui ficou essa abertura, que você pode fechar com o ponto invisível, ou pode dobrar e passar a colinha de artesanato, que também dá certo, não vai nem aparecer, por ser pelúcia, não vai nem aparecer, pode passar a colinha tranquilamente. Se quiser deixar mais durinho ainda, coloca mais um EVA aqui dentro, mas eu acho que esses 2 EVAs já são suficientes, né? Já deixou uma estrutura, não vai ficar caindo. Então, eu vou fechar agora aqui com a colinha. E ficou pronto o meu coração com o velcro aqui atrás. Colei, como vocês podem ver, fica um acabamento perfeito, porque a pelúcia ela disfarça, então não aparece nada. Tá aqui o coração, é só a gente colocar aqui na frente da bolsa. Olha só como é que fica linda essa bolsinha, parece que ela é inteira de pelúcia, mas na verdade não é, é só a frente. E aí, se você quiser, é só fazer mais brochinhos pra colocar. Inclusive, eu coloquei a minha etiqueta, e aí você faz mais brochinhos, ó. Coloca o velcro atrás e vai colando aqui, ó. Assim a criança pode brincar, você pode fazer as iniciais do nome, você pode fazer outros formatos, florzinha, estrelinha, e a criança brinca. Cada dia ela tem uma bolsinha diferente, de acordo com a roupinha, você pode fazer combinando com alguma roupinha que ela tenha. E é isso, tá aqui, a aula prontinha.